A paz, Senhor, povo de Deus, shalom, shalom, aleluia. E hoje vamos a mais uma palavra, ao nosso alimento espiritual, ao devocional de hoje, amém? E a nossa palavra de hoje está em Hebreus capítulo 3, versículo 18 e 19. E diz assim a palavra do Senhor: E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Este capítulo aqui, capítulo 3 de Hebreus, fala do perigo da incredulidade e da desobediência. O perigo da incredulidade e da desobediência que impedem de entrar no repouso de Deus. Neste capítulo aqui, nós vimos também no versículo 7 e 8 que diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Está a falar aqui do povo de Israel quando saiu do Egito e ia para a terra prometida, na qual ouviram a voz de Deus e endureceram os seus corações. Provocaram a Deus no deserto. E muitos deles não entraram na terra prometida. A promessa de uma terra prometida era para todo o povo de Israel. Mas nem todos alcançaram esta promessa. Nem todos entraram na terra prometida. Muitos corpos ficaram no deserto por causa da desobediência e da incredulidade. Muitos têm uma promessa da parte de Deus, mas não alcançam esta promessa. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E toda obra começada por Ele termina. Mas, irmãos, existem princípios na qual você deve seguir para que esta promessa se cumpra na sua vida. Todo o povo de Israel tinha uma promessa de todos saírem e ir para a terra prometida, mas numa viagem de 11 dias. Era uma viagem de 11 dias que durou 40 anos. Porque lá no deserto, muitos se desviaram. Lá no deserto, muitos pecaram contra Deus. Lá no deserto, muitos adoraram a ídolos. Lá no deserto, muitos foram incrédulos e duvidosos. Muitos se esqueceram daquilo que o Senhor fez quando lhes tirou pela mão de Moisés do Egito. Amém? Muitos têm promessa, mas não alcançam esta promessa, porque diante do processo, no deserto, no teste da fé, eles são reprovados. Porque Deus não te coloca na terra prometida, Deus não te faz alcançar a promessa sem antes Ele te preparar primeiro. Existe um preparo da parte de Deus para a tua vida. Existe um teste para testar a tua fé. No deserto você é moldado, no deserto você é transformado, no deserto você é lapidado. É no deserto que o Senhor te prepara para aquilo que Ele vai te dar. É no deserto que você é aprovado ou reprovado. Eu tenho uma promessa. Deus me revelou o meu propósito, mas eu vou passar por um processo. E neste processo eu serei ou aprovado ou reprovada. E o meu tempo neste processo, o tempo, ou seja, como eu vou viver neste processo, é que vai definir o tempo que eu vou permanecer lá. O tempo em que você fica no deserto é definido pela tua forma de viver. Porque eles foram para uma viagem de dias e ficaram uma viagem de 40 anos. Muitos têm uma promessa da parte de Deus. Muito Deus revela aquilo que quer fazer na vida deles. Uma promessa que é para alcançar em 1 ano. Mas demora 10, 15, 20 anos. A tua conduta, o teu posicionamento, a forma como você vai viver neste deserto é que vai definir o tempo em que você vai permanecer lá. Porque é lá onde nós somos testados e preparados. Se você não estiver preparado, você não vai conseguir chegar lá no tempo em que o Senhor predestinou. Uns demoram mais tempo, outros nem entram. Como muitos corpos que caíram no deserto, que saíram do Egito. Muitos recebem a promessa, mas não alcançam esta promessa. Por causa da dúvida e da incredulidade. E é impossível alcançar algo da parte de Deus sem fé.
Nada nos é dado se nós não tivermos fé. Só por meio de fé que nós recebemos algo da parte de Deus. E a dúvida é o oposto da fé. O medo é o oposto da fé. Aqui diz: os que não entraram foram os desobedientes. A desobediência é pecado. Porque muitos, quando estão a passar pelo processo, estão ali no deserto, eles esquecem-se das coisas que o Senhor lhes fez no passado. Eles esquecem-se dos milagres, das vitórias, dos escapes que o Senhor providenciou na vida deles no passado. Eles esquecem-se que o Senhor lhes tirou da prostituição, do vício das drogas, lhes tirou da miséria, lhes livrou de alguma enfermidade. Já se esqueceram, porque no tempo em que se chama hoje, eles querem que algo aconteça na vida. E como não vem acontecer no tempo e na forma como eles querem se voltar contra Deus. Esquecem-se dos milagres de Deus. Nesse capítulo 3 ainda, versículo 13, diz: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos todos os dias, orai todos os dias, ouve a palavra todos os dias, medita na palavra de Deus todos os dias, congregai todos os dias uns com os outros, para que não endureçais pelo engano do pecado. No versículo 14 diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nós só nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É necessário você reter a tua confiança em Deus, é necessário você confiar em Deus. O inimigo vai se levantar contra ti. O inimigo vai tocar muitas das vezes nas pessoas que você ama, nos teus bens, no teu emprego, nas tuas finanças, para que você tire o foco de Cristo. Estamos numa caminhada, numa linha reta, em que quem está lá no final da reta é Cristo. Mas o inimigo vai se levantar à esquerda, à direita e atrás, para você olhar. E quando você olhar para aquilo que ele está fazendo, o problema que ele está fazendo, virá a dúvida, o medo e a incredulidade. E logo os teus olhos vão sair de Cristo. O teu foco vai passar a sair de Cristo. E o teu foco vai estar no problema. E quanto mais o teu foco permanecer no problema, mais você vai ficar naquele problema. E aquele problema vai afetar as tuas emoções. Você vai passar a ter uma pessoa mais ansiosa, mais preocupada, com medo, duvidosa. Você já não vai olhar mais para Cristo. Os teus olhos vão estar naquilo que o inimigo vai estar fazendo. É isso que o inimigo quer. Ele se levanta à tua volta quando ele sabe que tem uma promessa para Deus para a tua vida. Ele vai se levantar com tudo. Mas nós devemos ser ousados e confiantes e declarar que nós somos abençoados. Nosso foco está em Cristo. Cristo nos redimiu da mão do inimigo. Ainda que ele se levante, como está em Salmos 91, 1000 poderão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingida. Tenha essa consciência e esta convicção de que o inimigo pode se levantar, mas nem você nem a tua casa vai ser atingido. Porque o inimigo é mentiroso, ele só tenta. A palavra de Deus diz que os filhos do Senhor o inimigo não toca. Deus não nos deixa nem nos desampara. Então não tira o teu foco de Cristo. Não olhe para aquilo que está acontecendo à tua volta. Não dê ouvidos ao engano do inimigo. Não dê ouvidos ao engano do pecado. Mantenha o foco em Cristo. Porque existe uma promessa para você alcançar. Existe uma terra para você entrar. E se você focar no inimigo, vai ter dúvida. Vai ter desobediência em ti. E você não vai entrar naquela terra prometida. Ou não entra, ou vai ficar muito tempo naquele deserto. Amém? Fala a palavra do Senhor. Declara a palavra do Senhor todos os dias. O Senhor tem uma promessa para a tua vida. Declara essa promessa todos os dias. Fala aquilo que Deus fala sobre a tua vida e não aquilo que o inimigo fala sobre ti. Todas as vezes que você fala aquilo que o inimigo fala sobre ti, mais você dá glória ao inimigo. Todas as vezes que você fala aquilo que o inimigo está fazendo na tua vida, mais você está a louvar e a engrandecer o inimigo, mais você está a engrandecer Satanás. Não fala aquilo que Satanás está fazendo. Fala aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Fala aquilo que Deus faz na tua vida. Não fala as coisas do inimigo, fala as coisas de Deus.
Abra a tua boca para abençoar e não amaldiçoar a tua vida. Não anula as suas orações com a tua boca. Foca em Cristo, mantenha o teu foco nele. Não se distraia, não se desvie. Não seja incrédula nem duvidosa. Não seja desobediente para não entrar no repouso do Senhor. Porque aqui ele disse, os que não entraram foram os desobedientes e os incrédulos. Recusa-se a ser uma pessoa incrédula. Recusa-se a ser uma pessoa desobediente. Recusa-se a ser como aqueles que ouviram a voz do Senhor e endureceram os seus corações. Não aceita. Seja firme e confia neste Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou. Amém? Muda as tuas palavras. Alinha as palavras da tua boca com as palavras de Deus. Fala aquilo que o Senhor fala sobre si e não aquilo que o inimigo fala sobre si. Quando o inimigo se levantar contra ti, quando o inimigo tentar alguma coisa sobre ti, ria na cara do inimigo, zomba da cara dele. Porque o lugar dele é no inferno, o lugar dele é no pó e o teu lugar é no céu. Você reina com Cristo Jesus e ele nada tem contra ti porque você vence o mal com o bem. Declara essas palavras, amém? Mas não desvia o teu foco. Olha para Cristo, a consumação. Cristo é a lei. Aleluia. Não se distraia, não se desvia e modera as suas palavras. Alinha as suas palavras às palavras de Deus. Fala aquilo que Deus fala e não aquilo que o diabo fala. E seja abençoado ricamente. Aleluia. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.